és meu Deus, és totalmente amável, és totalmente digno, mente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te. Alguém declara mais alto, mais alto. Vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, és totalmente digno. Oh Pai, oh Pai. Levanta-se, coloca em pé, come on, mais alto. Eu vim para adorar-te. Eu vim para dizer-te: és meu Deus, oh, és totalmente amável. Para começar com Sanjola, mais alto, naie, 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 com Sanjola. Oh, pela graça, eu sou livre, eu sou livre pela graça, eu sou livre, eu sou livre. Oh, adore Yahweh, mais uma vez, Yahweh, 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 te convidamos, Yahweh.
come on. Pela. Ei, come on. Você pode declarar com mais força. Yes, come on. Eu sou livre. Oh, pela graça. Pela graça. Eu sou livre. Eu sou livre. Oh, adore Yahweh. Yahweh. Oh, yonde yamutu yaponangai. Ya 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 yamutu yaponangai. Yonde yamutu yaponangai. Ya 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 ya. Yes. Oh, yamutu yaponangai. Yonde yamutu yaponangai. Ya 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 ya. Oh, ya 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 ya. Oh, ya 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 ya. Yes. Ya 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 ya. Oh oh ya 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 ya. Ya ya. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Oh, porque dele, por ele, para ele. Oh, porque dele, por ele, para ele. Levanta as tuas mãos, dai a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre.
alto, chame Ele papá. Meu Pai, meu Pai. Deixa a água vivas inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Todas as dependências que perturbam minha mente, todos meus fardos a ti eu entrego. Deixa águas vivas inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Todas as dependências que perturbam minha mente, todos meus fardos aqui eu entrei. Levanta as suas mãos, chame Ele papá. Oh Pai, oh Pai. Me chama, chama, me chama, chama, Elohim, Elohim, Adonai, me chama. Oh, chame por Ele. Ah, chame por Ele. Elohim, Adonai, chama. Te amo, Deus, a sua graça me acompanha todos os dias. Eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Quem declara és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu estás, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Alguém me ajuda a declarar: és fiel em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão, com todo fôlego. Eu cantarei da bondade de Deus.
Agora declara assim: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Alguém declara: tua bondade me seguirá, Senhor. Alguém declara: tua bondade, yeah. Na minha entrada, na minha saída, tua bondade me seguirá, Senhor. Em casa ou no bairro, tua bondade me seguirá, Senhor. No trabalho ou no carro, tua bondade me seguirá. Alguém declara mais tudo com fé: tua bondade me seguirá, és fiel em todo tempo, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Alguém aplaude bem forte ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá, aplauda mais forte ao Rei da Glória. Eu acredito que você pode fazer melhor para Deus. Não só aplauda, mas dê glórias ao Senhor, por favor. Alguém me ajude a adorar ao Rei dos Reis. Eu ainda estou a ver muita gente com a boca fechada. Muita gente com a boca fechada. Tem muita gente com a boca fechada. Dê glórias a Deus se você acredita que Ele é digno de glória, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração, que Ele é digno de celebração. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus, amém? Antes de eu entrar para a minha mensagem, alguém tem algum testemunho que gostaria de partilhar conosco? Pastor, eu tenho um testemunho, eu quero glorificar Deus. Deus fez algo na minha vida. Bem breve, venha aqui para frente. Senão eu avanço com a minha mensagem rapidamente. Amém. Podemos ministrar. O ministro vai testemunhar? A paz do Senhor, povo de Deus. Na verdade, eu vim aqui para agradecer em nome de Jesus Cristo a igreja no geral, os obreiros, os pastores, porque eu perdi uma irmã, mas neste processo eu não estive sozinho, eu estava com a igreja acompanhando desde o primeiro dia até o dia do funeral, e ontem foi o fecho, e hoje eu estou aqui para agradecer aos pais, aos obreiros e à igreja no geral. Muito, muito obrigado. Até aqui o meu testemunho. Amém. A igreja celebra. Amém. Deus seja louvado. Levanta as tuas mãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos uma vez mais por uma manhã na tua presença. Nós dormimos, nós acordamos e viemos aqui porque acreditamos que foi o Senhor quem nos trouxe. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou em nós. Obrigado porque o Senhor guardou a nossa casa, guardou a nossa família e nos livrou de todo o mal. Senhor, nós queremos consagrar a Ti o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente. Que a Tua palavra ministre ao nosso coração. Que sejamos instruídos, sejamos direcionados e que estejamos totalmente abertos a ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A igreja que crê, dá um amém bem forte. Aleluia. Amém? Mais uma vez saúdo a todo mundo com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus, amém? Tome seu assento em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã nós estaremos falando sobre um tema de extrema importância. Nós fazemos questão que de tempos em tempos alguns temas sejam sempre trazidos à superfície. E acreditamos que esse tema faz parte do grupo desses temas que devem sempre ser trazidos. A semana passada, enquanto eu meditava, o Espírito de Deus trouxe esse tema ao meu espírito, e daí nós queremos partilharmos isto com a igreja, amém? Reedifique o seu templo é o tema da nossa mensagem. Alguém diga amém. Reedifique. Alguém diga reedifique. Não é retifique. É de quê? De reedificar. Que significa o quê? Reconstruir. Amém? Significa que alguma coisa já estava edificada ou construída, que não precisava ter sido feita necessariamente por nós, mas nós estamos a ser chamados à responsabilidade de fazer o quê? De reedificar. Veja, quando nós falamos de reedificar algo, vou falar novamente, significa que uma estrutura já tinha sido o quê? Edificada. Só que essa estrutura não precisou ou não precisa de ter sido necessariamente edificada por nós para nós a reconstruirmos. Amém? Alguém fez essa estrutura. Quando nós viemos colocar aqui a igreja, o que a gente fez? Reconstruímos, reedificamos. Não fomos nós que construímos, mas nós reconstruímos, restauramos, reedificamos. E o que Deus quer trazer ao coração da igreja hoje é a necessidade de você reedificar o templo. Aleluia. Ageu, capítulo de número 1. A igreja pode abrir, por favor, no nome de Jesus Cristo. Ageu, capítulo de número 1. Quem já achou, dá glória a Deus. Quem não achou, diga eu vou achar. Ageu, capítulo de número 1. O profeta Ageu faz parte daquele que é considerado o grupo dos profetas menores. Mas com certeza que essa mensagem de menor não tem nada. Essa mensagem faz parte daquelas que são consideradas as principais. Já todo mundo achou? Amém? Isso. Diz assim a palavra do Senhor: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério dos profetas, ou do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, pintadas, bem adornadas, e esta casa, que era a casa do Senhor, há de ficar deserta. Aqui era uma pergunta. Versículo 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Semeais muito, mas colheis pouco. Comeis, mas nunca estáis saciados.
bebeis, mas nunca vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso caminho, ou o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Veja, eu não sei se na alguma versão dos irmãos, onde está escrito edificar, vem escrito reedificar ou reconstruir. Alguém tem alguma versão que diga reconstruir ou reedificar? Ninguém? A sua diz isso? Ao invés de edificar, diz o quê? Diz o quê? King James diz o quê? Reconstruir, né? Essa é a mais correta. Por quê? Porque esse templo, e o pastor está dessa explicação para nós podermos entender também o contexto. Esse templo aqui, ele já existia, amém? Então, algo que já existe, nós não estamos a construir, nós estamos a reedificar ou a reconstruir, amém? Então, o templo de Israel, ele já existia na estação do profeta Ageu. É por isso que a expressão correta não é a expressão construir ou edificar, mas a expressão reconstruir. O grande problema que às vezes acontece nas nossas Bíblias é que até chegar em português, a Bíblia já passou por várias traduções e alguns pontos vão se perdendo a meio do caminho. Então, quem é estudante da Bíblia tem que fazer sempre o exercício de conseguir acompanhar o cronograma e o contexto daquilo que está a ler, para a mensagem não ficar descontextualizada. Amém? Amém? Então veja, a Bíblia está a dizer que a palavra de Deus veio por meio do profeta Ageu ao povo de Israel no tempo em que o sumo sacerdote era conhecido ou chamado pelo nome de Josué. E Deus repreendeu o povo de Israel. Deus falou ao povo de Israel da necessidade, igreja, de se reconstruir o templo. Amém? E a repreensão de Deus assentava também no fato de que, vocês viram que o profeta vai dizer, Deus está a dizer, vocês, enquanto povo, vivem em casas estucadas, ou seja, o povo estava preocupado em construir para si, o que não é errado de todo, boas casas, amém? O povo estava preocupado em construir para si boas casas, amém? Boas casas, bem estucadinhas, bem pintadinhas, bem edificadas, bem construídas, com o melhor mármore, com o melhor mosaico, com os melhores detalhes, com os melhores acabamentos. Mas a casa de Deus, que era o lugar em que a presença de Deus no Antigo Testamento habitava, que era o lugar em que a presença de Deus no Antigo Testamento se fazia sentir, que era o lugar, o templo em que o sumo sacerdote devia entrar para trazer sacrifícios a Deus em benefício do povo. Esse templo de Deus, ele tinha sido assolado, tinha sido destruído. E a chamada de atenção de Deus era: vocês estão preocupados em construir coisas para vocês, mas não estão preocupados em construir algo ou reconstruir algo para que eu possa habitar. Amém? Porque o templo era o instrumento que representava, ou que apontava, ou que servia, ou que facilitava o relacionamento de Deus com o povo. Então, com o templo destruído, a comunhão de Deus com o povo estava também o quê? Destruída. Porque só em Jesus Cristo, João capítulo 5, se não me falha a memória, é que Jesus vai dizer: a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, aliás, em espírito e em verdade, trazendo a ideia ao povo de que chegará um tempo em que você não vai precisar de ir para um monte específico ou para um templo específico para poder adorar a Deus. Eu já expliquei aqui que na concepção daquele povo, ou naquele tempo,
a adoração era muito mais limitada a ofertar. Quando eles ofertassem, eles estavam a prestar culto a Deus. Amém? Hoje, por exemplo, eu e você podemos estar na floresta da ilha, podemos estar no Monte de Cacoaco, no Monte de Benfica ou em qualquer outro lugar, nas nossas casas, aglomerados em número de 5, 10, 15, 20, e fazemos ali um culto, e fazemos ali um sacrifício para Deus. Mas no antigo tempo, amém, igreja? Era completamente diferente, era necessário existir uma casa específica, e era naquela única casa que se fazia o que? Culto ao Senhor. Amém. Que se adorava ao Senhor, que Amém. Se servia ao Senhor, Amém. Que se buscava ao Senhor. E mais, não eram todos que entravam para dirigir o culto. Existia um cara em específico, separado para esse efeito, que era, na altura, chamado, era a pessoa que existia o cargo, a função de quê? De sumo sacerdote. Amém. E o que aconteceu com o templo que tinha sido edificado? O templo que tinha sido edificado, prestem atenção, igreja, ele foi destruído pelos inimigos de Israel. Por quê? Porque o inimigo de Israel sabia a força do Deus de Israel. Amém. Então, o inimigo de Israel não queria que o povo de Israel reconstruísse ou construísse ou tivesse o templo a funcionar, porque no templo eles adorariam a Deus, e adorando a Deus com um templo construído ou reconstruído, eles teriam saúde, eles teriam provisão, Amém. Eles teriam a sua terra abençoada, Amém. Eles teriam todos os benefícios que viriam de Deus para eles. Então, quando o inimigo nessa estação veio para atacá-los, uma das coisas que sofreu foi o quê? O templo, que era o local da comunhão, o local da intimidade, o local do relacionamento, o local através do qual a glória de Deus se manifestava para o povo. Você se lembra que no livro de Êxodos e até Deuteronômios conta-nos um pouco dessa história, que Deus apareceu a Moisés e deu a Moisés uma imagem, e Deus explicou a Moisés que aquele seria o templo, e era nesse templo que Moisés deveria entrar para adorar a Deus. E a Bíblia fala que certo dia todo mundo estava na porta das suas tendas, Josué na porta da tenda do templo, Moisés entra para o templo, adora o Senhor, e o que aconteceu? A glória de Deus desceu sobre a terra. No livro de Crônicas, a Bíblia também nos fala que no tempo do rei Salomão foram-se levar ofertas, sacrifícios a Deus, e quando os sumos sacerdotes sacrificavam a Deus, Deus agradou-se daquele sacrifício, e a Shekinah, a glória de Deus, desceu sobre o templo de tal maneira que sacerdotes, músicos e todo mundo, ninguém conseguiu ficar de pé, porque a glória de Deus que desceu sobre aquele lugar era tanta, era grande, era tamanha. Então, o templo era o local em que se ia na altura para manifestar ou provocar a manifestação da glória de Deus. Amém. Logo, se alguém quisesse experimentar a glória de Deus, alguém tinha de entrar no templo. A glória de Deus massivamente era manifesta por meio do templo. Amém. E os inimigos não querem e nem queriam o templo reedificado. Amém. O templo construído. Amém. O templo em pé. Igreja, nos dias de hoje continua sendo a mesma coisa. Amém. A mesma luta. Amém. E da mesma forma. Amém. E a palavra do Senhor para si que me ouve nessa manhã é: reedifique o seu templo. Porque Amém. veja, diferentemente do Antigo Testamento, hoje o templo em que a glória de Deus é manifesta não é essa parede aqui. O templo por intermédio do qual Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder e a sua presença, esse templo é você. Amém. E quando Deus nessa manhã exorta da necessidade da reedificação de um templo, Deus está a falar para que você reconstrua o templo que é você. Amém. Uma coisa que chamou a minha atenção enquanto meditava no livro de Ageu, eu vi que
Se você chegar até o versículo do número 2, inclusive, capítulo número 2, eu vi e entendi que inclusive por eles terem o templo, ouça, destruído, o povo não estava a prosperar. A destruição do templo estava a afetar os resultados da nação. E aqui quando o pastor fala de prosperidade, eu não estou a falar propriamente de ter muito dinheiro só, não. Prosperidade vai além disso. Prosperidade é poder ter resultados em tudo que eu e você fazemos a todo tempo e a todo momento. Amém. Porque veja, tem quem tem menos dinheiro e é mais próspero do que quem tem milhões. Amém. E a destruição do templo estava a afetar na prosperidade da nação. É por isso que no capítulo número 2, veja, no capítulo número 2 do livro de Ageu, versículo número 8, o profeta está a perguntar, quem viu... Quem viu como é que essa casa estava assolada? Quem viu a destruição dessa casa? Mas Deus fala por meio do profeta que a glória do segundo templo, a glória da segunda casa, e a glória da segunda casa viria por onde? Viria quando o templo fosse reconstruído. A Amém. glória da segunda casa vai ser maior do que a Aleluia. glória da primeira casa. Amém. Mas essa glória, e aqui no princípio do ano nós falamos sobre dimensões da glória. Nós vimos a glória enquanto presença de Deus. Amém. Vimos a glória enquanto adoração a Deus. Amém. E vimos a glória enquanto riqueza. Amém. Na verdade, a palavra glória, na sua origem, ela significa riqueza e prosperidade. É por isso que Jesus, no livro de Mateus capítulo 6, ele vai dizer, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como os lírios desse campo. Ou seja, Amém. o que Jesus estava a dizer é que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu melhor do que os lírios se vestem, porque Amém. Deus é que veste os lírios. Amém. Então o profeta está dizendo no versículo, no capítulo número 2, que as riquezas desse novo templo, ou as riquezas que vão ser provocadas pela reconstrução, por essa nova segunda fase, ela vai ser bem maior, bem mais tangível, bem mais impactante do que as riquezas, do que os resultados, do que as colheitas, do que os frutos Aleluia. que nós vivemos no primeiro templo, na primeira Amém. estação, Amém. na primeira fase. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, se o templo hoje não é esse lugar, porque nós podemos cultuar em todos os lugares, o que é o templo? O apóstolo Paulo nos responde isso no livro de 1 de Coríntios, capítulo número 6, versículo de número 19. Amém. Havia uma discussão no meio dos irmãos e a pergunta de Paulo vai ser, não sabeis vós Yes. que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Amém. Aleluia. Ou seja, hoje, quando alguém quer ver a glória de Deus, não vê nas paredes desse lugar. Yes. Quando alguém quer ver a glória de Deus, ela tem que ver por intermédio da tua vida. Amém. Você e eu, nós somos os instrumentos que vão manifestar Yes. a glória de Deus de forma palpável e Amém. tangível. Amém. Amém. Ouça, é por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, a ardente expectação da criatura está à espera da manifestação Yes. dos filhos de Deus. Amém. Porque quando alguém quiser ver cura ou um Deus que cura, vai ter que ver por intermédio da tua vida. Amém. Quando alguém quiser ver um Deus que salva, vai ter que ver por intermédio da tua vida. Amém. Quando alguém quiser olhar para um Deus que liberta, que prospera, que restaura, um Deus que perdoa pecados, Yes. ele terá que ver por intermédio da minha e da tua vida. Amém. Só que o que tem acontecido com muitos de nós? A exemplo do povo do tempo de Ageu, nós estamos com o templo destruído. Yes. Por quê? Porque alguns, por alguma ignorância, alguns frutos de ataque, alguns por vontade própria, estamos a fazer o quê? A destruir o templo. 1 de Coríntios, capítulo número 6. Quem já achou, diga amém. Podemos começar do versículo número 10. 1 de Coríntios 6, 10. Quem já achou, diga amém.
Podemos? Amém. 1 Coríntios capítulo número 6, versículo número 10. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. E muitos de nós roubamos. Sabem, né? Amém. Aonde? Nos Nos dízimos e nas ofertas. Estamos aqui nessa categoria. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Que eles estão toda hora a falar mal dos outros. Fofoca atrás de fofoca. Fofoca atrás de fofoca. Desde a hora que acorda até a hora que dorme. Minga, o Joaquim. Toda hora maldizer. Nem os roubadores farão o quê? Herdarão o reino de Deus. E eu que alguns, o quê? Têm sido. Mas haveis sido lavados. Mas haveis sido santificados. Amém. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Amém. E pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas o quê? Me convêm. Amém. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar o quê? Por nenhuma delas. Amém. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, Amém. senão o corpo. O que Paulo está a dizer? Não é mais o templo. Não é o templo do tempo de Salomão, não. Yes. Paulo não está a falar o templo do Senhor. Paulo está a dizer o que é para Deus agora já não é o templo. Yes. Porque antes a reclamação de Deus era o quê? Vocês estão a fazer casas bonitas, mas não estão a construir nada bonito para mim. E Deus aqui está a dizer: não, eu já não estou preocupado com o templo. My God. Eu estou preocupado com o teu corpo. Yes. Hallelujah. E veja, a preocupação de Deus com o teu corpo não é por conta dessa matéria aqui. Yes. Por quê? Porque essa matéria, quando alguém morre, ela volta para o pó. Yes. A preocupação de Deus com essa matéria corpo é por causa do que o corpo comporta e carrega. Amém. O corpo é o recipiente da alma e é o Amém. recipiente do espírito. Amém. E as ações do corpo podem levar à destruição do quê? Da alma. Amém. Por que alguém vai para o inferno? Não por conta de algo que o espírito fez, Yes. mas por conta de algo que quem fez? O corpo. Amém. Então a preocupação de Deus com o corpo é porque, sabe o que é um recipiente? É algo que Amém. comporta Amém. alguma coisa. Dentro Amém. desse corpo tem o quê? Alguma coisa. Amém. Então as coisas que esse corpo vai fazer, elas não vão prejudicar só esse corpo. Yes. Elas vão prejudicar, acima de tudo, algo que precisa ser melhor conservado do que necessariamente ou propriamente o que é esse corpo. Amém. Então nós estamos a ver um novo tempo, Yes. uma nova mensagem, Yes. uma nova linguagem Amém. e uma nova preocupação. Amém. Deus já não está a pedir a ninguém para lhe fazer templo de ouro, porque veja, no antigo tempo, Deus orientou por meio de Davi, por meio de Salomão, várias vezes quando se construía. Vou dar um exemplo. Quando Deus apareceu a Moisés e apresenta o templo que Moisés deveria construir na altura, bem como a arca e tudo mais, Deus especificou as medidas que ele queria que se usasse, Amém. o material que ele queria que se usasse. Amém. Todas essas coisas Deus é quem requereu. Amém. Quando Davi ia morrer, ele queria edificar o templo para o Senhor, mas Deus disse: as tuas mãos estão ensanguentadas, então você não poderá construir um templo para mim. Amém. Mas o teu filho, esse eu vou permitir que construa um Amém. templo para mim. O que é que Amém. Davi fez? Davi deixou, é por isso que eu já expliquei aqui, que não houve nem há até hoje um templo mais caro do que o templo que Salomão edificou para Deus. Amém. Amém. Davi deixou pedras preciosas, Yes. pedras preciosas, Amém. ouro, riquezas. Havia uma sala que era, é por isso que você vê que várias vezes quando Israel vai para a frente do combate, eles saqueavam os inimigos e diziam: isso aqui vai para a casa do Senhor. Havia Amém. uma espécie de uma sala em que o ouro, a prata, todas as coisas preciosas que saqueavam, todas as coisas preciosas que eles traziam, eles colocavam naquele lugar. Não era para a nação,
era para o templo do Senhor. Amém. Porque naquele tempo, Deus tinha requisitos específicos para como Ele queria que fosse o templo. Amém. E nesse tempo, Deus continua tendo requisitos específicos para como Ele quer que seja o templo. My God. Só que hoje esse templo, na vontade e no querer de Deus, ele não precisa estar adornado de prata, de ouro, de cobre, de zinco. Já não é isso que Deus quer. O que Deus está pedindo é: não beba, não fornica, não adultera, não mata, não seja caluniador, não seja isso. Amém. Amém. As medidas de hoje são diferentes das medidas de ontem, Amém. mas continuam sendo o quê? Medidas. Amém. E medidas pelo nosso Senhor. Amém. Amém. Porque Deus é que deu a planta. Yes. E eu disse no princípio, reedificar o templo não significa necessariamente que você é que construiu o templo. Amém. Alguém pode ter construído por ti, mas a responsabilidade hoje de reedificar o que se construiu, de quem é? É tua. Amém. Porque no nosso caso, filho, esse micro está mais alto que o meu. Não riam. No nosso caso, ou no caso do nosso templo, por exemplo, a destruição desse nosso templo, ela é causada por nós, mas muitas das vezes pode ser provocada ou motivada pelo inimigo. Amém. Amém. Então ninguém melhor do que eu e do que você para fazer o quê? Para reedificar esse templo. Amém. Vamos voltar às escrituras. A igreja está percebendo que estamos a pregar? Amém. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. 1 Coríntios 6, amém? Senão, versículo 13, os manjares... meu Deus. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o quê? Para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Paulo está a dizer, se o nosso corpo é membro do corpo de Cristo, como é que um corpo que é membro do corpo de Cristo vai ser membro de uma prostituta? E por que Paulo diz isso? Porque Paulo está a dizer, porque quando você se une a alguém, você se torna o quê? Numa só carne. Amém. É por isso, desculpem-me o uso da expressão, tem crianças aqui na sala, mas vou usar uma expressão mais adulta. O coito, a união de um homem com uma mulher, ela é muito mais espiritual do que natural. Porque além de se transmitirem coisas numa dimensão natural, existem coisas espirituais que se transmitem aqui. Amém. E a chamada de atenção de Paulo nessa perspectiva é: cuidado com o que você vai fazer com o teu corpo, porque esse teu corpo é parte do corpo de Cristo. Amém. Se você tem o teu corpo impuro, você quer tornar impuro o corpo de Cristo. Aleluia. Paramos em que versículo? 15. Tomarei, pois, parte B, tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não por certo. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão que? Disse, dois numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é o quê? É um mesmo Espírito. Amém. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de quê? De vós mesmos. Por quê? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus. Aonde? Aonde? No vosso corpo e no vosso espírito, Amém. os quais fazem o quê? Pertencem a Deus. Amém.
Então veja, no Antigo Testamento, a preocupação de Deus era de manter uma casa em que homens pudessem, ou melhor, uma casa que pudesse representar para os homens a presença de Deus. Amém. Quando, antes da construção do templo fixo, Deus orientou que se construísse uma arca, que era uma espécie de uma caixa, com menos de 2 metros de comprimento. Amém. E essa caixa era a representação do quê? Da presença de Deus. Amém. Quando os homens olhassem para essa caixa, eles estavam a olhar para Deus. Aonde aquela caixa estivesse era um indicativo de que quê? De que Deus estava ali naquele lugar também. Amém. Mas quando chega Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus. Romanos fala que é com a boca que se confessa e é com o coração que se crê para a salvação. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e nosso Salvador, automaticamente nós estamos a declarar a Deus que esse corpo passa a pertencer a quem? A Ele. Amém. Que essa vida passa a pertencer o quê? A Ele. Amém. Porque hoje Deus não está interessado em estar firmado ou fixo ou dependente de uma parede. Yes. Deus está interessado em estar dependente do teu corpo, Amém. porque nesse teu corpo, aonde está o teu espírito Amém. e aonde está o espírito dele. Amém. Mas veja, a preocupação de Deus cinge-se no fato de que nós estamos a fazer o quê? A destruir o corpo. Yes. E o Espírito de Deus, ele é o Espírito. Fale alto, igreja. Eu sei que hoje não é um culto de muito amém, mas fale alto. O Espírito de Deus, ele é o Espírito. Santo. Não, eu sei que hoje não é um culto de muito amém. Se fosse a porta do emprego vai se abrir amanhã, ninguém ia estar sentado aqui. Uns já estavam sem voz, uns já estariam roucos, uns já estariam a transpirar. Mas Ageu capítulo 2, Deus está a dizer: quando reconstruírem o templo, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a glória da primeira. Amém. Porque, ouça, algo que Deus quer que a gente entenda é que às vezes nós estamos a correr atrás de coisas materiais e estamos a correr sozinhos. Yes. Porque o templo está tão destruído que o Espírito que vai me guiar, que vai me conduzir, que vai me instruir, que vai me orientar, ele não está nesse templo. Amém. Eu dizia, o Espírito de Deus, ele é o Espírito, Santo. ele é o Espírito, Santo. e a Bíblia está a dizer, sede santos, como eu sou santo. Amém. Significa que quando algumas dessas coisas, e o livro de Coríntios não é o único que aponta algumas coisas, mas significa que se nós somos praticantes de algumas dessas coisas, o que é que nós estamos a fazer quando as praticamos? Nós estamos a molestar o Espírito de Deus Amém. que habita em nós ou que quer habitar em nós. Yes. Porque o problema de Deus em Ageu capítulo 1 qual era? Era que o templo não estava em condições para ele poder habitar. Amém. Porque imaginemos nós que esse local é o templo e Deus quer fazer a sua presença manifestar-se nesse lugar ou ser permanente nesse lugar. Mas toda a estrutura que cobre o templo está completamente destruída. Os pilares estão destruídos. Os pilares destruídos ficam o quê? Pedras, né? Amém. Os pilares estão destruídos e ficaram pedras no chão, poeira. Deus está pairando na atmosfera e está dizendo assim: eu quero ficar nesse lugar. Só que esse lugar não está em condições para albergar a minha presença, para suportar a minha presença, Amém. para interagir comigo, Amém. para ter comunhão comigo. Amém. Ouça, quando Jesus vier buscar a sua igreja, Jesus não vai estar a escolher as pessoas porque você tem um bom carro. Amém. Não vai valer absolutamente nada para eles. Amém. Jesus não vai nos escolher porque você trabalhou numa multinacional. Amém. Não vai valer absolutamente nada para isso. Jesus não vai nem vai te escolher porque você teve um bom cargo.
porque você teve um bom salário, porque você teve muitos filhos, não vai valer absolutamente nada com isso. Amém. Porque você foi famoso na terra, não vai valer absolutamente nada. Amém. Há uma característica fundamental, Amém. que vai ser a característica que quando Jesus levar a noiva, ele vai precisar encontrar. Amém. Amém. Uma noiva que se relacionou com o noivo. Amém. E ouça, a noiva hoje se relaciona com o noivo por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Amém. Porque Jesus Cristo disse, eu vou, Yes. mas não vos deixarei só. Amém. Enviarei o Espírito. Amém. E esse Espírito que eu enviarei não virá para falar dele, Yes. virá para falar de mim, Jesus. Amém. Então, a única forma de nos relacionarmos com Cristo é por intermédio do Espírito Santo. O Espírito de Deus é que nos conduz a Jesus e é quem nos apresenta a Jesus. Amém. Agora veja, eu vou dar um exemplo. Em algumas culturas, aqui em Angola, não sei se tem zonas que assim funciona, mas você sabia que algumas mulheres, os muçulmanos fazem muito disso, algumas mulheres casam-se sem conhecer o noivo, Amém. mas não podem casar-se sem conhecer alguém que represente o noivo. Vi a cara da irmã, não entenderam. Vou explicar novamente. Alguém escolhe. Mamãe, coloque só em pé, faz favor. Coloque em pé. Vou dar exemplo que eles são casais. Coloque-se em pé, faz favor. Eles já são casados, amém? Então vai funcionar. Imagina que aquela senhora que está ali atrás foi apontada para casar com esse senhor aqui. Mas ela nunca viu esse senhor. E esse senhor também nunca viu aquela senhora. Só que eles não podem se casar. Ou seja, eles podem se casar sem nunca se terem visto. Mas não podem se casar sem que um representante desse senhor conheça essa senhora. E sem que essa senhora conheça o representante desse senhor. Amém. Porque quem vai dar o reporte nesse senhor e na família desse senhor de que podemos receber aquela senhora é o representante desse senhor. Amém. Aleluia. Yes. É o que está acontecendo conosco nesse momento. Yes. Se nós não nos relacionarmos com o Espírito Santo, Amém. nós nunca vamos ser noiva aprovada para se casar com Jesus. Amém. Porque, ouça, eu cheguei a casa ontem e nem vi o filme. Não vi o filme, confesso. De tão cansado que eu estava. Mas a minha cunhada estava em casa e ela estava assistindo um filme qualquer. Eu esqueci-me do título do filme. Mas chamou a minha atenção, o Espírito de Deus me fez olhar para essa perspectiva um pouco mais espiritual. Acho que vocês já devem ter visto. É um filme que entra a Mulher Maravilha, entra o Flash, entra o Batman. Liga da Justiça. É quê? Liga da Justiça. Vocês conhecem essa liga, mas não sei se estão a praticar justiça. Era essa liga aí. E o que aconteceu? Vieram uns bandidos lá, os demônios. Amém. Demônios. E eles queriam 3 caixas, não é? Amém. Para dominar a terra ou para controlar não sei o quê. Eles encontraram 2 caixas e faltava uma caixa. Eu cheguei nessa parte do filme. Eu deitei no sofá e fiquei a olhar para aquilo. Eles queriam 2 caixas, ou melhor, 3. Já tinham a segunda. E eles, o cara que comandava lá os demônios, foi ter com o demônio Satanás deles. E disseram, o que falta? Ele disse, não, falta-nos a 3ª caixa. Mas nós encontramos alguém, ou um grupo de pessoas, que tiveram contato com a 3ª caixa. E o que acontecia? Esses espíritos conseguiam identificar pelo cheiro Amém. que aquelas pessoas se relacionaram com a 3ª caixa. E como elas se relacionaram com a 3ª caixa, elas poderiam fazer parte da ligação, de apontar a caixa ou alguma coisa assim. E o Espírito de Deus ministrou no meu espírito. Quando Jesus vier,
vai ser exatamente a mesma coisa. Ele vai levar aqueles que vão ter o cheiro de terem se relacionado com o Espírito Santo, que tenham o cheiro da santidade, o cheiro do amor, o cheiro do perdão, o cheiro da bondade, o cheiro da misericórdia. Amém. Ou seja, na perspectiva daqueles demônios, aquela caixa, ela tinha características próprias. Ouça, e era impossível você se relacionar com aquela caixa e as características daquela caixa não afetarem o teu corpo. Amém. Só que nem todos conseguiriam perceber. Há alguns elementos que desenvolveram uma determinada sensibilidade, que quando se relacionam contigo, eles entendem: você só está a fazer isso por causa daquilo. Amém. Vocês já estão a perceber. A Bíblia diz que quando Judas foi trair Jesus, ele disse: não adianta eu vos apontar quem é Jesus. Yes. Não adianta eu dizer: olha, aquele alto, aquele baixo, aquele cabeludo, aquele barbudo. Vocês não vão conseguir identificar. Por quê? Porque todos os discípulos de Jesus estavam a se parecer com Jesus. Amém. A única forma de conseguirem identificar quem era Jesus, Judas disse: eu vou ter que dar um beijo a ele. Amém. Aquele a quem eu beijar, vocês vão entender que aquele é o Messias que vocês devem prender. Amém. Mas você vê que depois de prenderem Jesus, já ficou mais fácil identificar o quê? Os que andavam com Jesus. Amém. Porque eles sabiam, se Jesus já está crucificado, qualquer um que se parecer com ele. Yes. É por isso que você vê que depois Aleluia. olharam para Pedro e disseram: você se parece com ele, você tem coisas dele, você fala como ele, você anda como ele, você pensa como ele, você age como ele. Amém. Ah, Pedro estava a reproduzir as características de Jesus. Amém. De tal maneira que mais do que uma vez, 3 pessoas diferentes, no caso. Amém. Porque a Bíblia diz que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Foram 3 pessoas diferentes que olharam para Pedro e falaram: estás a cheirar Jesus. Amém. Era como se estivessem a dizer que se esse homem que está aí na cruz não estivesse na cruz, você poderia estar no lugar dele. Amém. Porque você está a fazer o mesmo ou tem os mesmos requisitos que ele tem. My God. My God. My God. My God. E a questão aqui é: muitos de nós estamos a destruir o tempo Amém. com coisas que nós sabemos que já não fomos chamados nem apontados por Deus para as fazer. Veja, eu falei aqui a semana passada ou ano passada, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Amém? Amém. Mas essa salvação da confissão e da aceitação de Jesus não é a salvação suficiente. Yes. Nós somos salvos, nós estamos salvos para no final nós sermos salvos. Amém. Então, alguém aceitou Jesus algum tempo atrás e foi salvo, Yes. esteve salvo, Amém. mas morreu e hoje está no inferno. Amém. Porque aceitar Jesus como Senhor e Salvador e fazer todas essas coisas que destroem o templo não vai garantir a minha nem a tua salvação. Amém. Então nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e fugir dessas coisas que a Bíblia diz que são elementos que destroem o corpo. Amém. E quando o corpo, que é o templo, é destruído, o Espírito sai. Amém. E veja, a não ser, e isso é algo que ninguém conseguirá determinar nem definir, a não ser que no meu dia e no teu dia, no meu não, no nome de Jesus, nem no teu, mas a não ser que no dia de alguém, essa pessoa que fez todas essas coisas, a única coisa que poderá salvá-lo é algo que nós chamamos de misericórdia ou graça. Amém. Só que misericórdia e graça é algo que não depende de quem precisa,
Depende de quem libera. Amém. Amém. Não existe nenhum botão, nenhuma fórmula que um pecador pode usar e dizer: eu vou roubar, eu vou matar, eu vou me prostituir, eu vou beber até cair, eu vou inventar, eu vou invejar, eu vou caluniar, eu vou fazer todas as coisas más, e no dia que eu estiver prestes a morrer, eu vou fazer só assim, abracadabra, e eu vou ser salvo. Não existe. Amém. Não existe. Ninguém conseguirá garantir a sua salvação se não for andando nos caminhos do Senhor. Amém. Igreja, todos os dias existem elementos que apontam o fim. Mas e já falei aqui várias vezes nesse local, eu não me preocupo com o fim. Amém. Por quê? Porque ninguém sabe quando é que ele virá. Amém. E o fim pode vir numa fase que você já não está aqui na terra. Amém. Então nós estamos a ver pessoas: é o fim do mundo. Será que é o fim do mundo? O mundo vai acabar. E se o mundo acabar daqui a 200 anos, você não vai ter 200 anos de idade. Amém. Desculpa-me usar aqui num exemplo, peço desculpas por isso. Mas a semana passada nós fomos enterrar a irmã do ministro, que tinha menos de 25 anos, não é? Amém. Quantos anos? 21. 21 anos. 21 anos. 21 anos. Fomos enterrar a irmã. 21 anos. E no local que estávamos a enterrar pessoas de 21 anos, eu estava na parte de dentro e aquilo foi algo... a morte prega. Amém. Irmãos, se você quer pensar na tua vida, vai num dia num cemitério a enterrarem pessoas, e ali no cemitério do Benfica tem bancos. Senta no banco. Nós chegamos e os carros que têm o corpo ou a caixa, eles entram por ordem, né, de chegada. Amém. Então, enquanto eles estavam lá atrás na fila para entrar, eu entrei para o cemitério. E tem aqueles bancos verdes aí no corredor. Eu fiquei sentado no banco, próximo da porta. Irmãos, o cemitério me pregou. Eu vi uma família com uma caixa. Aquela criança que estava ali dentro não tinha 1 ano. Morreu. Aquele dia eu vi bebês a serem enterrados, jovens a serem enterrados, senhores a serem enterrados, velhos a serem enterrados. E o que eu entendi? Ninguém vai escapar da morte. Amém. Eu não sei o dia que ela virá. Você não sabe o dia que ela virá. Tenhamos urgência em reedificar o nosso templo. Amém. Amém. Em reedificar o nosso Amém. templo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Porque veja, se você morre com o templo destruído, isso vai ficar pó. No 14, no Camama, no Benfica, vai ficar ali. Só que as ações desenvolvidas e praticadas por esse templo, que também é um templo, por esse corpo, que também é um templo, elas vão perigar a tua alma. Amém. A Bíblia diz que o Espírito, ele volta para Deus. Yes. Porque Deus é o Criador do Espírito. Amém. Todos nós aqui, o pecador, o justo, o ímpio, todos os espíritos vão voltar para Deus. Todos. Amém. A salvação, ela diz respeito à nossa alma. Por quê? Amém. Porque a Bíblia diz que no inferno haverá choro e quê? Ranger de dentes. E quando a Bíblia nos fala de choro, qual é a parte do homem que está responsável por isso? Alma. A alma. Choro vem de emoções. Amém. Então, se você vai para um lugar de sofrimento, o único elemento, o corpo não pode, porque ele fica aqui, veio do pó, vai ter que voltar para o pó. O único elemento que vai poder sentir o choro, a dor no inferno, é a alma. Amém. O espírito vai voltar para Deus, porque o espírito não sente, mas a alma sente. Amém. A alma é que sente a tristeza, é que sente a alegria, é que sente o gozo. E o que é que Deus quer garantir ao mantermos o nosso templo edificado e são?
é que a nossa alma não vá para o inferno, mas volte para Ele. É por isso que se fala da alegria da salvação. Amém. Para que a minha alma seja salva e ela vá para Deus. Eu conheço o Senhor, eu conheço a Jesus, Amém. eu conheço a Abraão, Amém. eu conheço a Elias. E a Amém. minha alma no céu estar alegre por Amém. conhecer o Senhor dos Senhores. Amém. Aleluia. Só que tudo isso está condicionado às ações desse corpo Amém. que também é templo. Amém. E ao destruir esse corpo que também é templo com o pecado, nós estamos a destruir a nossa alma, Amém. estamos a expulsar o Espírito de Deus. Amém. A cada pecado consciente, a cada pecado imoral, a cada pecado voluntário que cada homem, não só cristãos, comete, nós estamos a dizer ao Espírito Santo: eu não quero me relacionar contigo. Amém. Nós estamos a dizer a Deus: eu não quero me relacionar contigo. Amém. Nós estamos a dizer a Jesus: eu não quero me relacionar contigo. Amém. Ouça, muito mais do que nos preocuparmos com o fim, devemos nos preocupar com o destino da nossa alma Amém. quando nós morrermos. Amém. A Bíblia vai dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, nem Jesus Cristo. Porque Jesus experimentou coisas que nós experimentamos. Amém. Jesus passou fome, passou sede, passou por calúnias, passou por sol, sentiu a dor de apanhar. Jesus sentiu várias coisas. Logo, por que Deus não revela o dia do fim a Jesus? Porque Deus sabe que a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita do Pai fazendo o quê? Intercedendo por nós. Amém. Se Jesus descobrir que o fim é daqui a 3 meses, Jesus ou arranjaria uma forma de nos comunicar, Amém. ou arranjaria uma forma de pedir a Deus: Senhor, 3 meses não, lhes dá só mais 1 ano. Quando chegasse 1 ano que ele pediu, nós ainda íamos estar a pecar. Jesus ia falar: Pai, 1 ano não, vamos aumentar só mais 6 meses. Porque a função de Jesus hoje é fazer o quê? Interceder. Amém. Então seria um tempo de intercessão, um tempo de intercessão, um tempo de intercessão que quase que nunca terminaria. E Deus está a dizer: nem a Jesus que foi lá por eles, porque Jesus é o Salvador, ele estaria todo o tempo preocupado com a nossa salvação. Amém. Nem a Jesus eu vou lhe dar acesso a essa informação. Amém. Então nem Jesus, ouça, no que diz respeito ao tempo, nem Jesus pode interceder por mim. Amém. Isso não é uma profecia, mas você tem que estar ciente disso. Amém. De que hoje alguém pode morrer, amanhã alguém pode morrer. Amém. Alguns dizem, eu não concordo e nem discordo, mas entendo a perspectiva que às vezes as pessoas usam quando dizem isso. Alguns dizem que o teu fim é quando você morre. E veja que isso não está errado de todo. Porque depois da tua morte, já há um caminho apontado para a tua alma. Amém. A única coisa, ouça, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, é que os que vão ressuscitar com o Senhor são os santos, são os justos, Amém. são aqueles que vão morrer com o seu templo edificado. Amém. Esses são aqueles que quando houver a segunda vinda de Cristo, porque você sabe que Jesus vai voltar, Amém. esses são aqueles que vão ressuscitar. Amém. Ezequiel capítulo de número 37 vai acontecer no Apocalipse. Por quê? Porque esse corpo enterrado, depois de alguns anos vai ficar deteriorado. Yes. O osso vai parar num lugar, o outro osso vai parar em outro lugar. A Bíblia está dizendo: nós vamos ter corpos glorificados. Os ossos vão se encontrar, como se encontraram em Ezequiel 37. Amém. A perna que o cão levou, não sei aonde, vão trazer de volta Amém. para formar um corpo. E nós vamos reinar por 1 milênio aqui na terra com Jesus. Amém. Pastor, quem serão esses? Aqueles que morrerem com o templo edificado. Amém. Aqueles que morrerem em santidade. Amém. Aqueles que morrerem agradando ao Senhor. Amém. Ouça, eu quero que você seja bem sucedido em tudo que você faz. Amém. Eu quero que você tenha um bom carro. Amém. Eu sou apologista que o melhor dessa terra é para você. Amém. Uma boa casa, um bom Amém. emprego, um bom trabalho,
você tenha a possibilidade de viajar quantas vezes você quiser viajar. Amém. Um bom marido que te honre, que te respeite. Uma boa esposa que te honre, que te respeite. Que não seja refilona, rabugenta, remungona, trambiqueira. Não, isso não desejo para nenhum homem. Uma Amém. mulher mansa, sábia. Eu Amém. desejo isso para os homens dessa casa. Amém. Se ela vier assim, o meu desejo é que ela reedifique o templo. Amém. Põe um travão aqui, um travão ali. Amém. Vai moldando-se aos poucos. Amém. Eu desejo que você tenha a capacidade de construir prédios, comprar Amém. aviões, Amém. ajudar a tua família com o melhor. Eu desejo que a tua Amém. vida na terra seja uma vida bem sucedida. Eu desejo isso. Amém. E você vê espelhado o meu desejo nas minhas mensagens. Amém. Você vê espelhado os meus desejos nas minhas mensagens. Amém. Eu desejo, não vejo pecado nenhum nisso. Que você tenha a capacidade de ir para Paris, entrar Amém. na Louis Vuitton. Amém. Eu desejo isso. Entrar na Gucci, na Cartier, ir para o Dubai com a tua família, com teu parceiro, sozinho, se possível. Naquela primeira classe linda da Emirates, que mais parece um carro do que uma sala, do que uma cadeira. Tem um banheiro ali, chocolate, comes a hora que comes, vês um filme. Eu desejo que todos, ouça, meu desejo é que todos da X tenham a graça de, no tempo apontado por Deus, experimentarem todas essas coisas. Amém. Eu desejo isso. Amém. Amém. Mas o meu maior desejo é que você seja salvo. Amém. Ouça, nem que você não compre o Mercedes, seja salvo. Amém. Nem que você morra sem uma casa própria, seja salvo. Amém. Nem que você não se case, seja salvo. Amém. Nem que Deus não te cure nesse tempo presente, mas seja Salvo. Amém. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara, nada terá a ver com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. E veja, essa glória que vai ser revelada não está falando de terra. A Bíblia está a dizer que significa que quando nós morrermos e formos para a glória, o que vamos viver lá não tem nada a ver com as dores daqui. Amém. Então, eu desejo que tudo te vá bem, que a Amém. tua alma prospere, Amém. e que tudo que você for fazer prospere. Eu desejo, Amém. mas eu desejo que se essas coisas, e aqui mesmo na X, nos poucos anitos de ministério que a gente teve, a gente já assistiu isso acontecer. Amém. Mas o meu desejo é que se essas coisas forem te tirar da presença de Deus Yes. e do caminho de Deus, Yes. que Deus não te dê acesso a essas coisas. Amém. Ouça, eu prefiro que alguém morra pobre do que morra rico e vá para o inferno. Amém. Vocês já viram na Bíblia? Jesus nos contava da parábola do rico e do Lázaro. Amém. Eu desejo que você morra pobre, mas que você morra salvo. Amém. Eu desejo. Pastor, quer que eu sofra? Você prefere sofrer na terra ou sofrer eternamente? Vai passar, 100 anos passa, 80 anos, vai passar. Amém. Mas lá naquele poço de fogo, o sofrimento, não há descanso. Yes. A Bíblia está dizendo que aquele homem estava dizendo: molha só um pouco água para molhar só a minha língua. Não há descanso de dor. 24 sobre 24 horas o fogo a queimar. Uma dor que nenhum ser humano consegue conter aqui na terra. Uma dor incessante é a dor que está lá naquele lugar. Amém. Eu desejo, Senhor, se a riqueza que alguém está a lutar para conquistar vai ser uma armadilha para levar essa pessoa para o inferno, não faça essa pessoa ficar rica, Senhor. Amém. Deixa ela continuar a ganhar 30 mil, 40 Amém. mil. Amém. Deixa ela continuar a ganhar 50 mil. Amém. Morra a ganhar 100 mil. Amém. Morra a ganhar 200 mil, Senhor. Amém. Não lhe prospere, mas lhe salva. Amém. Não lhe prospere, mas lhe salva. Amém. Ouça, no meio evangélico, quantos homens, quantas mulheres nós perdemos pela fama? Vou falar o nome deles porque são figuras públicas e são casos públicos. Michael Jackson, Whitney Houston e outros.
Amy Winehouse. Músicos que começaram a cantar nos coros das igrejas. Mas deixaram a fome, a fama, as necessidades se sobreporem a uma missão, a uma promessa, Amém. a uma visão, Yes. a um propósito. Amém. E foram para o mundo porque, não, a produtora secular paga mais. E quando Satanás quer destruir a tua vida, muitas das vezes, sabe o que ele vai fazer? Ele vai acelerar tanto os teus resultados Amém. que você até vai pensar que é a mão de Deus. Yes. E foi o que aconteceu com muitas dessas pessoas. Os resultados aceleraram-se tanto. Começaram a ver tanto dinheiro. Começaram a ver tantas ofertas, carros, casas, homens, tutus. Começaram a ver mulheres que nem nos sonhos lhes dariam oportunidade. Imagina o quanto isso mexe com o coração do homem. Não tem nenhum tutu aqui, graças a Deus. Ninguém vai poder testificar isso. Mas imagine só. Imagina um homem todo acabado, um homem que no sonho dele, ele olha para o espelho e diz: eu nem a última bolacha do pacote, que é aquela partida, vai me dar assim. E daqui a nada, não é o pacote, é a fábrica. A fábrica inteira quer se relacionar com ele. Ele começa a ficar vislumbrado com isso. Alguém que lutava para colocar arroz e frango, hoje está a fechar parcerias com supermercados, com empresas alimentares. E ele tem, como é que chama aquilo? Vale alimentação de anos para ele, para sua casa e para sua família. Isso vislumbra o homem. Amém. E perdemos muita gente. Por quê? Porque ensinamos tanto sucesso nas igrejas, levamos as pessoas a prosperar, motivamos tanto as pessoas a crescerem, a serem bem-sucedidas, e isso é teu. E esquecemos de dizer às pessoas: ei, mas tenha o cuidado de controlar. Se esse sucesso estiver a perigar a tua salvação, renuncia a esse sucesso. Amém. E garanta a tua salvação. Amém. Garanta a tua salvação. Amém. Garanta a tua salvação. Amém. Pastor está dizendo isso porque o pastor não conhece o Maicon. O Maicon é um moreno alto, é um moreno lindo, pastor. O Maicon é atencioso. Sim, mas o Maicon quer te levar a fornicar. O Maicon quer te levar a desbunda. O Maicon bebe e fuma. Onde é que você acha que o Maicon vai te convidar para ir? Daqui a nada você vai estar a beber com o Maicon, a fumar com o Maicon, a fornicar todos os dias com o Maicon. Aí todos os fins de semana na discoteca e na desbunda com o Maicon. Ao ponto que domingo você já não vai poder adorar o teu Deus. Quarta-feira você já não vai adorar o teu Deus. Porque você quer garantir o Maicon e perder a salvação. Quando a minha e a tua Bíblia está dizendo: se alguma coisa for te levar a perder a salvação, corta essa coisa, corta essa coisa. Amém. Jesus está dizendo: é melhor perder o braço, Yes. é melhor perder o olho Yes. e morrer salvo, Amém. do que morrer com 2 braços, Yes. morrer com 2 olhos Yes. e ir para o inferno. Amém. Reedifica o teu templo, Amém. reconstrua o teu templo. Amém. Esse templo quem construiu para nós foi Deus, Amém. mas nós é que estamos a destruir. Amém. Com as nossas obras, Yes. com as nossas ações, Yes. com as nossas decisões, Yes. com as nossas escolhas. Pastor está a falar isso porque o pastor já é casado. Pastor não conhece a Mônica, pastor. A Mônica, pastor. Imagina uma morena, pastor. É a Mônica, pastor. Cheirosa, pastor. Trabalhadora, empreendedora. Pastor, nunca na minha vida uma mulher tão linda como a Mônica me apareceu, pastor. Pastor, não tem como deixar a Mônica. Mas a Mônica está a dizer: essas coisas de igreja comigo não. Logo quando você ficar com a Mônica, nós já sabemos que como você não quer perder a Mônica, você vai preferir perder Deus. Amém. Para não perder a Mônica. Amém. E quarta-feira você já não vai servir. Yes. Segunda você já não vai servir. Yes. Domingo você já não vai servir. Yes. Porque a Mônica fica chateada quando você domingo tem que acordar cedo para vir para o culto. Yes. A Mônica fica chateada quando você sábado diz assim: não, eu não posso ir no show do C4 Pedro porque tenho que dormir cedo. A Mônica fica chateada quando você vai no pedido da prima dela e você diz assim: não, 3 horas é muito tarde porque eu tenho culto às 8.
E você está fazendo de tudo para não deixar a Mônica chateada no teu relacionamento com teu Deus. Amém. E aqui só tem 2 caminhos, 3. Ou a Mônica vem para o teu Deus, ou você deixa o teu Deus para ficar com a Mônica. Yes. E muitos de nós somos tão fracos que a escolha que fazemos é: Deus, vou ainda viajar com a Mônica. Yes. E deixamos Deus para ficar com a Mônica. Yes. E agora deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa que vai espantar muitos é que quando ficarem com a Mônica, muitas coisas não vão dar errado. Yes. Eu não vou estar aqui a te dizer: olha, quando você tomar essa decisão, a tua vida vai para o brejo. Nem sempre vai para o brejo. Yes. Você vai começar a ser bem sucedido. Amém. Os negócios poderão correr bem. Emprego poderá vir. Yes. Você poderá conseguir um carro. Yes. Mas você vai morrer com o corpo ou o templo completamente destruído. Amém. E o mais importante é: aonde vai no final disso tudo? Yes. A minha e a tua alma. Pastor, eu vou lhe mudar. Ele vai mudar, pastor. Ela vai mudar. Pastor, me dá só 1 ano. Pastor, me dá só uns meses. Pastor, vai lhe ver na igreja comigo. Esse não é teu papel. Amém. Essa não é tua missão. Amém. Pastor, eu vou lhe mudar. Pastor, vai ver. Pai, espera só, pai. Pai, ele vai mudar. Pai, me dá só um tempo. Vais para o inferno. Eu não vim para agradar ninguém nesse domingo. Aliás, nunca venho. Nunca venho. Sabe o que é que eu estou a fazer ao pregar essa mensagem? Estou a garantir a minha salvação. Amém. Porque no dia do juízo final, no dia do juízo final, quando a Bíblia vai dizer que Deus cobrará dos pastores a vida de cada uma das suas ovelhas. Amém. Eu vou dizer: Senhor, no dia 29 de setembro, domingo, eu lhes disse, de acordo com a tua palavra, para eles reedificarem o templo deles, Senhor. Amém. Falei pecado na igreja. Amém. Falei o que Deus abomina, Senhor. Amém. Deus vai ver esse filme lá na tela. Vai dizer: não, você falou esse dia. Por isso, se alguém se perder, a justiça não vai ser imputada a mim. Amém. Porque nós estamos a tentar ajudar as pessoas. Amém. Mas veja, eu estou a dizer que a caminhada é perfeita? Não. A caminhada vai ter falhas. Amém. Por isso que quando Deus escreveu, a Bíblia está a dizer: aí onde você caiu, levanta. Amém. Ou seja, há uma possibilidade de cairmos na caminhada, mas não é para ficar deitados aonde caímos. Yes. É para onde caímos fazemos o quê? Levantar. Nós temos, sobretudo quem está solteiro aqui, temos que lutar para conseguirmos encontrar parceiros e parceiras que amam mais a Deus do que nos amam a nós. Amém. Que amam mais a Deus do que nos amam a nós. Amém. Se você encontrar alguém que não quer saber de Deus, eu vou ser franco contigo. Posso ser? Amém. A tua salvação estará condicionada. Amém. Principalmente no processo do namoro. E muitas há, até homens também, que depois de se casarem, a mulher faz tanta confusão que ele deixa de vir para a igreja. Yes. Homens fazem tanta confusão que a mulher deixa de se relacionar com Deus. Amém. Até no namoro, no noivado, acontece. Eu estou a falar por experiência própria. Conheço milhares de pessoas que passaram por isso. Yes. Porque a minha namorada não gosta muito. Então, é só essa fase. Daqui a nada a pessoa estava mais mergulhada no vício do que antes. Igreja, reedifica o teu corpo. Amém. Para Deus, a coisa mais importante que você tem nesse momento que conservar é o teu corpo. Por quê? Amém. Por conta do que está dentro dele. Amém. Que é a tua alma, Aleluia. o teu espírito Aleluia. e o Espírito de Deus. Amém. E o Espírito de Deus. Amém. E o Espírito de Deus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.